Ora, bom dia a todos aqui, aos meus amigos aqui do YouTube. Eu nem sempre, eu geralmente utilizo o YouTube mais para pôr música do que falar aqui, mas o YouTube também é importante porque vai a nível mundial, não é? Não vai a nível como o Facebook, que eu tenho limitado aos meus amigos aqui, vai mais longo. Eu vou já avisar que vou desativar comentários, portanto, porque o que eu vou aqui dizer pode haver gente que não esteja de acordo comigo e eu não estou disposto a isso. Portanto, aqui os comentários são desativados no YouTube. Partilhando no Facebook poderá haver. No YouTube eu não quero comentários porque vai haver comentários de pessoas que eu não conheço de lado nenhum e eu não estou interessado nisso. Ficam já avisados, não conseguem, não vale a pena, não vão conseguir comentar aqui o que eu vou dizer. Pronto, a nível político ganhou a AD, foi quem teve mais votos. Pronto, não vale a pena falar mais no assunto. Não é a primeira vez que a AD ganha, portanto não há perigo de nenhuma ditadura fascista, como já ouvi dizer. Não vamos voltar para o Salazar, nem para o Tarrafal, nem nada disso. Nada porque não, isso não é possível. Isto é uma democracia. Mesmo que o Chega, porque o Chega perdeu. É bom que se diga. O Chega perdeu as eleições, ficou em terceiro lugar, ficou em último dos 3 candidatos. Ele ficou em último lugar. Portanto, ficou longe do PS, e o PS, Pedro Nuno Santos tem razão, a oposição ao AD é o PS e não o Chega. O Chega não é posição em lado nenhum, o Chega quer ir para o poder, não consegue, e mesmo conseguisse, não consegue fazer ditadura nenhuma porque ele não tem forças militarizadas para fazer. As ditaduras não são ganhas em eleições. As ditaduras são feitas através da força militarizada. Qual era o problema? As pessoas estão dizendo, qual era o problema do Partido Comunista pôr uma ditadura aqui? Era facílimo. Era um golpe de Estado e pronto, ia para o poder. E destituía os que estão lá. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Portanto, o Partido Comunista não é um partido como o Chega diz, embora seja marxista-leninista, não vai fazer isso. Porque então juntava-se o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o Livre, as 3 forças de esquerda e extrema-esquerda, e fazia um golpe de Estado e fazia uma ditadura aqui. Tão simples como isso. O Chega, para fazer, tem que fazer o mesmo. Ganhando eleições não consegue. E a Aliança Democrática já cá teve. Portanto, não compreendo a preocupação da esquerda. A esquerda tem que pensar bem, principalmente o Partido Comunista tem que pensar bem nos resultados das eleições e na atuação. Como é que em Beja o Chega elege e eles não elegem? Mas não foi de agora. Já há muitos anos que o Partido Comunista tem vindo a perder. Aliás, não só em Portugal como em todo o mundo. Porque é certo que isto tem dado uma volta, o Partido Comunista não tem evoluído. E tem que repensar. Ou das duas, uma. Ou mantém a teoria marxista-leninista e vai pela força, e instaura uma ditadura, e faz como há em Cuba. Ou então, se quer andar num jogo democrático, tem que se modernizar. Porque a malta cai mais na cantiga de pessoas como o André Ventura. As pessoas não têm muita cultura, pensam que ele vai fazer tudo aquilo de nada. Ele é um mentiroso, toda a gente viu. Não diz uma verdade. É um troca-tintas que ali está e não vai fazer nada do que diz. Ponto final. E, portanto, eleições está terminado. O que eu queria falar aqui, muito mais importante e muito mais grave, que aconteceu,
é que a Antena 1, a antena do Estado, que pertence à RTP há 20 anos, se a RTP está a transmitir as eleições, tudo bem, eu posso saber porque é que gostava de saber se está alguém da Antena 1 aqui, e a minha vontade é até escrever um e-mail para a Antena 1, para quem ouve relatos de futebol há 50 anos, porque é que a Antena 1, por estar a dar porcarias das eleições que não interessa a ninguém, nem ao Menino Jesus, não dá os relatos do Sporting e do Benfica. É que, meus amigos, quando acabou o relato do Sporting, a Antena 1 não sabia quem tinha ganho. Às 9 da noite não havia vencedor. Podia ter dado. E até podia ter dado do Benfica. Porque, embora o Benfica já fosse num horário que ia lá para as 11 da noite, mas a Antena 1 teve das 7 da tarde até às 2 da manhã a falar a mesma coisa. Eu estive a assistir, eu é que não sabia que o Sporting jogava. Não teve ninguém em Arouca a ver o jogo. Não teve no Estado da Luz ninguém a ver futebol. Teve tudo nas eleições. Não tinha... a Antena 1 não tinha ouvintes. Tinha mais interessado. Mas quem é que estava interessado? Depois de saber a vitória. E só soube depois da meia-noite. Não. Antes disso não se sabia quem iria ganhar. Eu vi aquelas conversas de chacha e comentaristas de política. Epá, a Antena 1 pertence à RTP. A RTP estava a fazer aquilo, a Antena 1 estava a dar os lados de futebol. Ou será que eu tenho de deixar de ouvir a Antena 1? Epá, vou procurar ouvir na TSF, vou tentar mudar de estação para quem ouve. Custa um bocado para quem ouve a Antena 1 há mais de 50 anos, não é? Pelo menos há. Comecei em 72, há mais de 50 anos. 72, 73, época 72, 73. Portanto, já fez mais de 50 anos que eu ouço bem. Eu, na altura também ouvia rádio comercial, pronto, ouvia rádio comercial e Antena 1, emissora nacional, rádio português, pronto. Ouvia os dois, porque havia latos nos dois postos. Agora, penso eu, ligados ao futebol, a latos de futebol, não temos a TSF. Eu estou a pensar a mudar, porque o que a Antena 1 fez ontem não se faz. A Antena 1 é uma estação pública, tem que dar os lados de futebol. Não interessa as eleições para ninguém. Epá, tem o dia de hoje. E hoje? Hoje já dão lados de futebol, já dão programas esportivos? Ou é só para tapar buracos? Já não basta terem acabado com os lados de basquetebol, com os lados de hóquei patins, pelo menos, com os lados de handball, com os lados de automobilismo que davam de Fórmula 1 de antes, lembro do Jorge Pego e Pedro Castelo, mas isso era mais na rádio comercial. Eu tenho apontado todos esses jogos. Acabaram tudo. A Antena 1 agora é só futebol e só campeonato nacional e só jogos do Benfica, do Sporting, do Porto e do Braga, os mais importantes, e das tardes esportivas. Agora, gostava que me disseram, porque se calhar deu a tarde desportiva de jogos que não interessam nem ao Menino Jesus, e estão dois jogos em que entram os dois melhores clubes portugueses, os dois primeiros classificados, melhor dizendo, Sporting e Benfica. Os jogos mais importantes, a Antena 1 ignora completamente. Mas alguém interessa se ganhou a AD ou ganhou o PS. Ninguém está interessado nisso. A gente estava interessado era no Arouca Sporting. E foi o Sporting que ganhou. Portanto, foi o Sporting que ganhou as eleições. Não interessa da AD para nada. O que é que interessa a AD? Ter ganho ou ter ganho o PS? Isso depois a gente sabe. Eles tiveram a fazer algum relato? Tiveram. O relato do Arouca Sporting, às horas que acabou o Arouca Sporting, acho que foi às 9 horas, não me recordo. Mas alguém viu porque no Facebook disseram isso. Portanto, deve ter acabado lá para as 9 horas. O Benfica talvez 11.
O lado do Benfica ainda podia, pronto, ser interrompido derivado à hora que foi, em relação. Agora o do Sporting, acabou às 9 da noite. Às 9 da noite, a Antena 1 não sabia quem tinha ganho. Só andava ali com conversas de chacha, ali eu ouvi até às 2 da manhã. De comentaristas da Antena 1, de política. Não se compreende. Então a Antena 1 não pertence à RTP. Que se não pertencesse, independente, como era de antes, agora se pertence, é que estão os dois a dar o mesmo. Então fazem um simultâneo sempre. Deixe de existir programação independente. Se a Antena 1 é a RTP, é a mesma coisa. Dessem em simultâneo, porque é que os comentaristas da Antena 1 não são iguais aos de... E o Festival da Canção? Deram sábado, pois, não. Porquê que não deram ontem? Porquê que a Antena 1 deu o Festival da Canção quando o Festival da Canção não é da Antena, a Antena 1 é da RTP? Mas como a Antena 1 agora pertence à RTP, também dá. E também dá esse programa, quis saber quem sou, que programa completamente desinteressante, não interessa a ninguém, né? Pode haver gente que não se lembre, né? Eu lembro, eu também era miúdo quando deu os festivais, quando houve a polémica dos festivais de 72 e 73, né? Em que tem a entrevista do Ari dos Santos em 72, quando foram recusadas as canções, censuradas, as canções Amor Vivo e Canto Franciscano, que ele até disse, lá o grande artista que é o Fernando Tordo não ganha e fica em último lugar, e ficou com o Dente da Manhã da Ivete Centeno e do Zé Luís Tinoco, o Dente da Manhã. O Festival de 73 tem-se falado muito pouco do que falou. As pessoas só estão preocupadas, as pessoas ignorantes, porque não assistiram ao festival, só estão preocupadas como é que a censura deixou passar. Porque eles são muito inteligentes e perceberam. Não. Muita gente não percebeu. O Sindicato dos Toureiros, que se revoltaram contra o Ari dos Santos e Fernando Tordo, não perceberam. Houve uma guerra. Acusaram o Fernando Tordo, até não queriam que lá fosse, a dizer, vão mandar para a Eurovisão um homem a regular-se todo. O Diamantino de Viseu foi o único que compreendeu. Eu tenho essas entrevistas, meus amigos, ou se quiser posso lê-las agora para vocês, eu tenho isso, tenho essas flamas. E tenho a flama de 1970 também, do Festival da Canção de Madrugar, que o Fernando Tordo ficou em último lugar com os Cavalos Cidades. E sei a história de 74. O que se passou em 1974. Eu era miúdo, eu lembro do José Cid estar sempre assim com a mão, chamar ladrões ao júri. O Paulo Carvalho, há pouco tempo, há coisa de uma semana ou duas, num podcast, explicou aquilo que eu, com 12 anos, não sabia, né? Mas vi que houve uma normalidade naquele festival, que era ser 10 votos para 8 para o judeu. E o Paulo Carvalho explicou, dizendo que o José Cid perdeu mal porque houve jogada. Porquê? Porque a Tourada tinha ganho em 73 e a censura estava de olho. Depois o Adeus é uma canção de amor, de cartas, quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Isto não é nada político, isto é uma canção de amor do José Nisa, de cartas que escreveu à mulher. Paulo Carvalho explicou isso, mas antes de explicar também a gente já sabia. A canção do José Cid, pelos Genuínos, no dia em que o Rei fez anos, já pode ser considerado mais político. Por isso é que o José Cid disse há uns tempos que a senha devia ser a canção dele. Não foi porque não ganhou, se não seria. E são coisas muito mais importantes para se falar do que esses programas têm dado
na Antena 1, que está a dar. Eu também digo sinceramente, eu não tenho pachorra para estar meia hora a ver 4 pessoas a falar de festivais e se calhar a dar as opiniões deles pessoais, meramente pessoais. E a não falar de coisas mais importantes que se passaram. Se querem meter política, se querem falar de política nos festivais, houve coisas muito mais importantes que não foram faladas. Isso mais uma vez para falar na Antena 1. Isso é que é importante, não é? É esses programas é que é importante. O futebol que arrasta multidões, mas também isto também acontece porque as pessoas não precisam da Antena 1 para nada. Porque não deve haver ninguém, se calhar, aqui em Portugal que há 50 anos ouve relatos de futebol, não é? E que gosta de ouvir relatos. Não gosta. A Antena 1 já percebeu que ontem, no entender deles, deviam ter mais ouvintes interessados nas eleições do que no futebol, o que é mentira. O que é que acontece é que pode ter acontecido é que as pessoas preferem ver um jogo de futebol do que ouvir os relatos da Antena 1. E eu dou um conselho à Antena 1, deixe de fazer relatos de futebol. É o melhor que tem a fazer. Eu vou ponderar isso, eu vou deixar de ouvir relatos de futebol na Antena 1, porque o que a Antena 1 ontem fez não se faz. Não se faz, porque não se vai deixar de ouvir relatos do Benfica e do Sporting por causa de uma porcaria de eleições que não interessa a ninguém. É mais importante para o país em quê? O que é que interessa? O que eles fizeram ontem? Falem hoje. Hoje já se sabe quem ganhou. Quando teve o Sporting a jogar, não se sabia nada sobre as eleições. Porque o jogo do Sporting foi mais ou menos à hora que fecharam as urnas. Não sei se foi às 6, foi às 7. O do Benfica ainda pronto, ainda interfaria com... Não se sabia também. Quando acabou o jogo do Benfica também ainda não tinha vencedor. Mas pronto, já é diferente. 11 da noite não é a mesma coisa do que 9 da noite. O jogo do Sporting acabou às 8 ou 9. Não me recordo agora a hora, mas acho que foi às 9. Portanto, este é o que eu tenho a dizer sobre as eleições disso que está a dizer. Não é a primeira vez que a AD ganhou, portanto as pessoas não tenham medo que não vai haver ditadura nenhuma, porque não pode haver ditaduras em sistemas democráticos. Só há ditaduras com golpes de Estado. Por isso é que vem a palavra ditadura, do ditador. O Chega perdeu as eleições, foi o grande derrotado e não vitorioso, como diz o André. Estão a ver como ele é esperto? Ele perdeu as eleições. O Chega perdeu. Ficou em último lugar. Dos 3 candidatos, dos 3 grandes partidos, ele foi o último. Portanto, foi o grande derrotado, não foi nada o vencedor. O vencedor em quê? Ele perdeu. Ou agora, se acabasse o campeonato, agora o Porto é que era o campeão. Por estar em terceiro lugar. Isto é como um jogo de futebol, quem marca mais golos é que ganha. Neste momento não é o Sporting que está em primeiro. Se acabasse agora, não era o Sporting campeão ou era o Porto. Quem vai formar governo, quem vai ser primeiro-ministro é o Montenegro ou é o André Ventura? E como disse o Pedro Nuno Santos, a grande oposição é o PS, é que a oposição ao PSD não é nada do Chega. O Chega não é oposição a ninguém. O Chega quer é ir lá para dentro. Bem, bom dia a todos. Vou desativar os comentários aqui no YouTube. Se partilhar no Facebook, não o poderei fazer as pessoas, porque no Facebook já será para os meus amigos. Mas em princípio talvez não seja partilhado, porque já fiz um direto. Isto vai ficar no YouTube com a minha queixa. Espero que a Antena 1 veja isto. Se não, sou capaz de escrever um e-mail de reclamação a uma estação que eu já ouço há mais de 50 anos. Bom dia a todos.